uma xícara de chá e mulheres reais que aprenderam a vojar. Meu nome é Renata Dias, venci traumas, maldição hereditária e hoje ajudo mulheres a se reerguer emocionalmente. Psicanalista, massoterapeuta, missionária e aqui você pode entrar e voejar. E hoje eu estou recebendo aqui no Voejar Priscila Santos. Priscila, quem é Priscila Santos? Então, primeiramente gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. Te conheço há inúmeros anos, né? Tivemos momentos bons e ruins. Não conhecia a Rê ontem, nem ela, a Priscila, ontem. A Rê, mais do que ninguém, conheceu a Priscila, mãe da Brenda e do Bernardo, filha do seu Rubens e da dona Jerônima. Depois, rainha do reboque, rainha da sucata. Então, na verdade, assim, depende de quem, né? Ou da forma que querem me enxergar. Mas sou uma menina que vem de Timbuí, do interior do Espírito Santo, que busca o meu crescimento profissional, pessoal, e vem desbravando, né, esse mundo que a gente enfrenta com essas dificuldades, que nós sabemos o quanto é difícil ser mãe, ser mulher, ser negra, né, nesse mercado que infelizmente tenta nos diminuir a todo momento. Então conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, eu sou filha adotiva, né, e eu já falei sobre esses temas, não é um problema para mim. Minha mãe sempre me ensinou que o ato de adoção, tanto uma mãe que escolhe dar seu filho para ter uma vida melhor é um ato de amor, e um ato de amor também para quem acolhe, né? E para quem está disposta a dar esse amor, e é o que eu tive. Então eu diria que eu fui escolhida por uma família onde comigo, né, nós somos em 7 filhos. Sou a única empresária da família, sou a única negra da família, a única que voou do ninho, né? Que minha mãe era muito ali, ministra de Eucaristia, meu pai também protetor. Meu pai faleceu aos 17 anos, né? Morávamos no interior do Espírito Santo ainda. Minha mãe faleceu no Dia das Mães, ano passado, acabou de fazer um ano. E eu diria que, assim, eu venho de uma fase, e por mais engraçado que possa ser, né? A nossa idade, né? Tinha uns personagens, né, de desenho animado, tinha mulheres que estavam à frente de TV. Então eu sonhava em ser a Xuxa, mas eu não podia ser a Xuxa, porque eu não era loira, não me enquadrava. Desenho animado, não tinha personagem. Não tinha nada a ver com a gente, não né? tinha. Eu não podia ser Power Ranger, eu não podia ser... sei lá, inúmeros, né, personagens, no máximo a Tempestade ali, que era meio cinza, né, ela era negra. Então, a vida, eu entendi com a educação que eu tive, com a base familiar, a base religiosa também, que eu poderia ser quem eu quisesse ser. E eu entendi que eu não seria uma Xuxa, que eu não seria uma Mulher Maravilha, mas sim que eu seria a Priscila Santos, que estaria disposta a enfrentar o mundo para conquistar o que eu quisesse conquistar, obviamente dentro de princípios e caráter. Então eu diria que eu sou essa menina do interior, que teve uma família excepcional, que Deus foi muito perfeito em escolher, porque além do meu pai e da minha mãe, né, nós somos 5 mulheres e 2 homens, então eu brinco que eu tive a oportunidade de ter 3 pais, na verdade 5 mães, né, com idade diferente, né, meu irmão mais novo é bem mais velho do que eu, então eu sou a caçulinha aí, tive esse privilégio de ser acolhida, escolhida com tanto amor e tendo como base para poder chegar aí onde e isso formou a Priscila, né? Isso formou a Priscila. Acho que é isso, né? Me conta a sua trajetória até você chegar aqui no Rio de Janeiro. A Priscila. A Priscila ainda. Então, eu casei muito cedo, né? Tive um problema médico, na verdade, de erro médico, né? Isso foi feito em laudo. E aí cortou o efeito do meu anticoncepcional. Eu era uma menina que sempre sonhava em fazer minha faculdade de Direito, terminar a faculdade para casar e depois ter filho, né? Eu vinha com essa ideia e planos, mas Deus sabe o que faz. E aí, por esse erro médico, acabo engravidando da Brenda, porque houve uma falha do meu medicamento, não foi algo programado. E aí eu me vi entre o meu sonho, do que eu queria me tornar, do que eu tinha em mente, entre ser uma mãe jovem, onde a minha família com base religiosa não... simplesmente ter mãe solteira em casa. Eu não pensava em casar, mas eu tive que casar sim, não só pela minha mãe, pensando em construir a minha família, né? Então eu sempre trabalhei na igreja, fiz parte da igreja, casamos muito jovens, né? Eu tinha 18, meu ex-marido tinha 21. Muito nova, né? E aí continuamos, né? O trabalho na igreja, que eu sempre participei, ele também, a família dele, a minha, até que chego numa época assim que a gente começa a crescer profissionalmente, porque as pessoas não têm noção, né?
Nós viemos e fomos criadas de uma época que nós, mulheres, tínhamos a obrigação de ajudar os nossos maridos a crescer profissionalmente em prol da família e dar o suporte familiar. Sim, sim. Então, eu fui criada dessa forma. E aí, quando eu me deparo, né, com aquilo tudo, eu falei, ok, a única opção que eu tenho é dar certo. E a gente vem crescendo profissionalmente, existe a oportunidade de ingressar, nós já éramos empresários, eu já comecei a ser empresária desde os 18, a comprar uma empresa que atuava nessa área de reboque voltada para a seguradora, que foi a Guarapari Auto Socorro, foi a primeira empresa que eu tive, junto com meu ex-marido. Depois tivemos mais uma e depois começamos a rebocar, que era a Isob, que era o sobrenome ao contrário do meu ex-marido, que é o Bose. Ela foi fundada também por mim e por ele, né? E aí a gente começa a crescer profissionalmente. E aí nesse crescimento já estava numa fase de encontro de casais, né, da Igreja Católica, então acolhíamos casais em crise, e até que eu descobri que eu fui traída, na verdade não traída, né, foi um caso há um ano. Nosso relacionamento era um relacionamento transparente, nós éramos sócios, era algo totalmente ali, e eu falei, não, eu não vou suportar isso de, aos 27 anos, levar um casamento que eu entendia que era falido, porque eu nunca havia traído, eu nunca havia enganado, e na base totalmente religiosa, eu atendia casais em crises, como é que eu estaria aceitando esse tipo de conduta? E acredito que ele se perdeu naquele momento, onde você começa a ter uma visibilidade maior, um poder financeiro maior, e esquecer um pouco isso e um pouco de mundo, porque nós não vivíamos o mundo, né? Então, a base religiosa, a gente não bebia, a gente não curtia balada, a gente... uma micareta ou outra que eu gostava, mas não tinha isso do mundo. Era uma rotina, né? Não era uma rotina nem hábito nosso. Então, o hábito nosso era a minha família e a família dele, né? Além dos nossos filhos. E aí, naquele momento, né, ele tinha certeza ali que eu ia insistir, que eu ia querer estar atrás. Age de diversas maneiras para me prejudicar. Eu sei o quanto ele sofreu no decorrer dos anos, porque acho que ele entendeu que não valeu a pena jogar a família dele no lixo, porque é isso, assim. Eu tive, graças a Deus, uma sabedoria de conseguir manter meus filhos, que eram muito novos, mediante aos princípios que eu tive, que foram princípios sólidos, foi um princípio ali na fé. Mas se não fosse, talvez a Brenda e o Bernardo não seria como são hoje, eu entendo essa dificuldade que é ter esse apoio familiar, e a família dele sempre me apoiou, e a minha família também, então acho que isso é primordial, mas para ele ainda achou que por algum momento pudéssemos voltar. E aí quando ele entende que não teria mais volta, ele começa a me atacar de diversas formas. Como é que foi esse impacto emocional para você, quando você descobriu a traição? Então, eu confesso que eu fiquei sem chão, porque ninguém casa pensando em separar, né? E comecei a namorar ele, tinha 15 anos, então descubro com 27 essa traição de um ano, né? Um caso já, não era uma traição. E aí eu lembro que no dia eu fiquei muito nervosa com aquilo, e que eu fui pegando assim, despretensiosamente, porque nós não tínhamos um relacionamento à base de ciúmes, ou de forma agressiva, nunca foi, né, o nosso tipo de relacionamento. E aí eu tinha que respirar fundo, porque a minha preocupação era a Brenda e Bernardo. Eu entendi que não era eu ali, por mais que eu estivesse com aquela raiva, por mais que ele estivesse naquele momento de choro fragilizado, eu falei, não, agora não é hora da Priscila desabar. Porque eu entendi que, querendo ou não, eu escolhi quem seria o pai dos meus filhos. Então, se tem alguém que não poderia falhar, seria eu, independente dele. E aí lembro que eu falei, olha, né, houve um barraquinho aí interno entre nós dois, que eu nunca gostei de barraco na frente dos outros. Isso mudou, tá, gente? Mas naquela época não permitia. E aí eu falei, não, agora você engole o choro, que nós vamos buscar nossos filhos na escola, eu não quero que eles saibam de absolutamente nada. E aí a gente vai à escola, busca as crianças, chega em casa, dá janta, coloca para dormir. Como sempre, hoje, a mulher segurando tudo. E eu lembro que nossos filhos, a família dele, a minha, nunca ouviu a gente discutir, a gente não tinha um relacionamento assim. E ela falou, mãe, você achou que a gente não estava ouvindo? A gente estava. E eu no quarto, conversando com ele, fiz a caminha dele no chão, porque eu falei, o dia que você me trair, você não dorme mais ao meu lado, e assim foi. Eu peguei nossos álbuns, né, de casamento no civil, batizado das crianças, casamento, e fui rasgando, literalmente, foto por foto. Eu falei, isso aqui é pra você entender que isso aqui acabou. E fui jogando em cima dele, não vou mentir também. E aí ele, não, eu falei, acabou. A licença da A partir dor. do momento que não há respeito com a Priscila mulher, com a Priscila mãe, com a Priscila sócia, não tem por que a gente continuar uma relação que não vai haver confiança mais. E eu, por me conhecer, eu sabia que eu, a todo momento, talvez me sentia até superior a ele, por eu não ter feito. E graças a Deus não fiz e saí do relacionamento de cabeça erguida.
Então, aí foi uma questão de acordo. Eu falei, olha, vamos abrir um outro pátio numa outra cidade para você atuar. Eu não quero que a Brenda, o Bernardo e a nossa família saiba disso assim, até porque você não me tirou da rua. Mas pelo que eu entendi, você acabou perdoando, mesmo não, Sim. não levando o casamento à frente, mas você Sempre acabou perdoei, perdoando, porque vocês são amigos ajudei. hoje, né? Sim, hoje somos amigos. Na verdade, nunca houve uma disputa entre eu e ele. Algum momento ali, quando a Priscila sai dessa zona de conforto, para ele vira, não é uma ameaça, mas talvez uma disputa. E que ele entendeu que não valeu a pena. Né? Então a minha preocupação era conversarmos com a minha família, com a minha mãe, porque eu falei, você não me tirou da rua, você me tirou de casa e você tem que ser homem e chegar para minha mãe e falar, olha, eu errei com a sua filha e ela tomou a atitude de separar. E da mesma forma eu com os pais dele e ele, e assim fizemos. E aí concordamos naquela época, eu era totalmente contra, achava, psicólogo não funciona, psiquiatra não funciona, porque vinha naquela época de narrar. Sim, sim. E eu queria blindar as crianças, né? E aí, nesse momento, eu falei para ele, olha, divulgação total de divórcio nosso será em 6 meses. Durante 3 meses, você vai toda semana para Aracruz, para abrir o pátio, e as crianças vão entender que você está indo a trabalho. Depois de 3 meses, você vem a cada 15 dias, porque vai estar com muito trabalho. Quando der 6 meses, as crianças vão saber que separamos. E assim foi feito da minha parte. Toda uma organização. Que eu criei para isso acontecer. E não impactar emocionalmente. Para não impactar as crianças. Só que eu tive que suportar. Casa de praia, várias mulheres, garota de programa, invasão da minha empresa. Foi um caos, assim. Mas eu falei, não é o momento. E aí eu peguei e entendi tudo que me diminuiu como mulher, porque 6 meses após o primeiro encontro que eu ia ter, né, o cara vira para mim e fala assim, o que você gosta de fazer? A gente pode fazer, jantar ou almoçar? Eu não sabia. Porque a minha vida inteira foi em prol da minha família. Então eu, Priscila, gostava do quê? Eu me isolei e não tinha me dado conta disso. Eu começo a pensar, não, agora eu tenho que fazer o que eu gosto de fazer. Cuidar do meu cabelo, cuidar do meu corpo. Olhar pra você. Pra mim. Porque o erro, e eu falo como mulher, eu errei, foi de ter me isolado num relacionamento onde eu não deveria ter me isolado. E acabei me isolando por questões de princípio, sim, por questões familiares, por questões de uma comunidade, do que a comunidade cobra de perfeição. Eu acho que até um pouco de maturidade, né? Total. Muito jovem. Muito nova, então eu vinha na pressão do que estava ao redor. E hoje eu digo que não é que não vale a pena, né? A gente não pode perder nossos princípios, Claro. nem apoio familiar, mas a gente também não pode se isolar numa relação ao ponto de alguém chegar para você e perguntar assim, o que você gosta de fazer e você simplesmente não saber o que dizer. É o que eu entendo assim, vejo. Hoje, com mais sabedoria, eu diria isso, que não vale a pena em relacionamento nenhum. Pode ser amizade. Se anular nunca, né? Se anular não é uma opção. Não. Você pode ter total dedicação ao seu casamento, à sua casa, à sua família, mas dizer não pra você nunca é uma opção. Exatamente. Porque quando você se anula, você não tem força, você não tem energia pra cuidar do outro também. Sim. Se é pra cuidar da família, você tem que estar bem primeiro pra poder você conseguir cuidar dos seus filhos, principalmente quando a gente fala de criança, né? Filhos pequenos. Hoje somos mães de adultos, de né? adultos, Meu Deus do céu. Somos mães de adultos. de adultos. Mas principalmente mães de criança, tem muito isso, né? Elas se anulam totalmente para cuidar da criança e isso não é saudável, nem para ela e nem para a criança. E aí agora a Priscila Santos vem para o Rio de Janeiro. Sim. Na verdade, com essa questão no Espírito Santo, a gente em litígio, né, ele tentando prejudicar, eu estava meio que saturada daquilo ali. Eu sempre tive uma ambição de crescer profissionalmente e eu falo mais uma vez, então esse lastro de ninho, de ter que estar presa ali, me atrapalhava. Quando eu entendo que eu separei, e aonde a Priscila quer chegar? Eu quero ter reconhecimento profissional, eu sei o que eu quero vestir, eu sei aonde eu quero morar, o que eu preciso fazer? Isso, aumentar minha demanda de serviço. Saio de Guarapari e vou para Vitória. Só que a demanda em Vitória ainda não era o suficiente para o que eu sonhava em ter. E aí surge uma oportunidade das seguradoras, a princípio era Brasília, eu falei, meu Deus, eu nunca saí nem do Espírito Santo, nem um irmão meu nunca saiu. Falei, tá bom. E aí me fazem uma proposta 15 dias antes para eu vir para o Rio, que eles tinham uma demanda bem mais alta de um projeto, e eu sempre amei coisa nova. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro? Não conheço nada, ninguém, sozinha. Naquela época era ônibus, era aquela briga de polícia, com tráfico, e ônibus incendiados. Eu não sabia como era a milícia, eu não sabia como era o tráfico, porque no Espírito Santo isso não era tão predominante forte, como é no Rio, tão forte. Eu falo, quer saber? Eu vou. E aí falo com meu ex-marido, falei, olha, fica 6 meses, no máximo 1 ano com nossos filhos. Todo final de semana eu venho,
Mas eu preciso conhecer o Rio, saber onde eu vou morar, ver escola, e foi isso que eu fiz. Foi aí que eu te conheci. Foi aí que nos Quando você conhecemos. chegou Quando eu no cheguei Rio, sem as crianças. Foi Sem o quê? as crianças. 2019? Não, foi 2017 para 18, mais ou menos. 2018, mais ou menos. Eu comecei a te Que é atender quando em eu decidi, 2018. 18, foi quando eu decidi vir definitivamente para o Rio. Porque até então eu achei que eu fosse aguentar ir aos finais de semana para o Espírito Santo. E eu falei, não tenho mais saúde para isso. Foi quando a gente se conheceu. Foi. E aí nasce a rainha do reboque no Rio de Janeiro. Primeira rainha da sucata. Começa na sucata, depois... na sucata, porque a sucata de forma carinhosa foi minha primeira entrevista, que foi para a revista Ela do Globo. E aí aquele suspense, né, da matéria, qual seria, eles queriam aquela foto minha em cima do carro. Eu falei, não posso, peraí. Mas eu falei, aí queriam entender a sucata, eu falei, não vendo só sucata. Eu vendo sonhos, eu vendo realidade, eu vendo legalidade, eu vendo segurança pública. Vendo não, na verdade, eu organizo isso para o Estado. E aí a entrevista foi uma entrevista linda que eu dei, foi feita com muito carinho. Aí ele traz a minha história de vida, da minha infância, foto do meu pai, da minha mãe. E aí quando eu abro a revista no domingo, Rainha da Sucata, na hora, né, pra editora, eu falei, por que Rainha da Sucata? Comparado à novela, Priscila, Rainha da Sucata, nós entendemos que a sua história tem a ver com ela. E eu falei, tá. Tudo bem. Então a Rainha da Sucata, mas algo que não teve tanto peso e clamor ali, porque foi uma matéria, mas foi o primeiro apelido romântico que me deram, né? Esse foi o romântico. E eu começo a vir desbravando isso, eu começo a sofrer ameaças. 90 dias após meu contrato assinado, o governo toma atitudes totalmente contrárias, eu começo a notificar, totalmente dando legalidade, e eles tentam me diminuir. Eu teria que voltar para o Espírito Santo morta ou de jegue, porque eles me chamavam de forasteira. Aí a rainha dos sucata já não é mais, aí já virou forasteira, que veio do Espírito Santo, ganhou um contrato que tinha donos. E eu falo, olha, não importa se tinha donos, eu ganhei no meu mérito, eu ganhei dentro da minha qualificação técnica, do meu profissionalismo. E ganho, e começa a dificuldade. Não, não está sendo suficiente? Não, vamos colocar lei inconstitucional. Essa lei cai, eu continuo resistindo. Não, vamos fazer convênio? Vamos. Até que a coisa estreitou ao ponto deles invadirem a minha empresa, pedindo para meus funcionários tirarem a camisa, não sei se você lembra, que quem mandava eram eles. Eu, contrato de locação vigente, meus e-mails tinham sido hackeados, eu tinha feito queixa-crime, e eu falei, agora só faltou me matarem a minha casa. Então, meu contrato já tinha reincidido de forma totalmente unilateral, sem me dar direito à ampla defesa e contraditório, favorecendo uma quarta colocada, né, e nesse momento favorece uma quarta. Eles fazem um reequilíbrio dessa empresa 3 vezes maior. Meu contrato, que era um contrato de 27 milhões, fizeram para essa empresa por mais de 50 milhões. Empresa que não bancou pandemia, que não teve a dificuldade, nitidamente um direcionamento para isso. Meu contrato já reincidido, eu bato de frente com eles e falo assim, eu vou colocar todos vocês na cadeia. Que isso que vocês estão cometendo contra mim, contra os meus funcionários e meus fornecedores é crime. Eu não vou me calar. E eu tive ameaça dizendo, você não tem medo, você vai ser a próxima Marielle. E aí você me conheceu lá atrás, eu não tinha vida pública, só que eu também não era conhecida. Eu fiz uma análise rápida, eu falei assim, peraí, a Marielle foi morta por questões políticas, de cobrar o que ela entendia que era correto, só que mataram a Marielle e a Marielle ficou famosa depois que ela morreu. Eu falei, eu vou ser mais uma na estatística, né? Sim. É quando eu resolvo abrir as minhas redes sociais e começo a gravar vídeos contando a minha história de vida. Então eu não tinha experiência nenhuma com câmera e nada. Eu começo a falar de ingratidão, de adoção, temas que começaram a viralizar porque eu sentava e falava o que eu achava, sem um roteiro prévio. Então era uma forma que eu tinha de me blindar. Eu falei, as pessoas precisam conhecer a Priscila. Inclusive usaram isso depois, né? Tentaram mudar a ordem da história, né? Mas quem me conhece sabe que é assim que eu começo a ganhar visibilidade, porque, na verdade, os meus seguidores passam a ser minha proteção. Porque uma menina que veio do Espírito Santo, que virou uma mulher, entra num mercado totalmente machista, com donos de contratos, com grandes políticos, eu estou falando de nível de governo, sim, sim. Não apenas deputados estaduais ou federais, brigando sozinha. E era eu e Deus, assim, né? Sozinha não, porque eu acredito muito no propósito de Deus na minha vida, assim. E em que momento, Priscila, você acha que a Priscila foi desaparecendo e a rainha do reboque foi surgindo? Que momento Então, você acha que foi esse... Na verdade, eu diria que não houve um momento específico, porque eu não tinha nem dimensão da proporção que eu representava, como mulher, como empresária, como ameaça no meu ramo. Nessa fase eu tinha feito várias capas de revista, entrevista. Você acha que você veio com a visão do Espírito Santo? Total.
Total. De achar que ia funcionar como funciona lá? Porque, na verdade, eu nunca tive problema no Espírito Santo, nunca tive problema de ameaças políticas, de coações. E eu brinco, assim, que eu cheguei a ficar uma época até revoltada, né, com meus pais. Meu pai já tinha falecido, eu falo assim, poxa, pai, você me ensinou tudo. Mas você não me ensinou como é o mundo lá fora. Eu não sabia que o mundo é tão cruel. Só que aí eu parei para refletir em alguns momentos meus e entendi que nem meu pai e minha mãe conheciam, porque eles eram limitados no interior do Espírito Santo. Sim. E aí quando eu saio, quando eu venho pro Rio, eu acho que todo mundo é meu amigo, que todo mundo é família, que todo mundo me amava. Não, as pessoas estavam comigo por interesse. Pelo que eu podia proporcionar de visibilidade, de seguidores, pela vida boa, pelas viagens. Pessoas que diziam que me amavam e não amavam. Tanto que quando eu tomo porrada, essas pessoas me abandonam. Ninguém fala assim, você quer meu ombro para chorar? Então eu não tinha dimensão. Quando eu vejo, óbvio, várias matérias, meu nome na questão de empreendedorismo, mulher negra que foi despejada no Espírito Santo. Quem é a empresária controla a maior empresa do reboque do Brasil, uma das maiores do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil. Até então, para mim, era ok. Eu não entendi esse tamanho de ameaça. E aí, quando eu vejo meu contrato já reincidido, onde eu tinha mandado de segurança, onde eu tinha diversos atos administrativos e judicializados, onde eles excluem meus e-mails e invadem a minha empresa, só tinha minha casa. Um ex-vereador começa a bater na máfia do reboque, que não é em mim, né? Só que era um cara solteiro, novo, que a imagem dele vendia, e a Priscila, que nunca escondeu nada de ninguém, porque eu sempre declarei tudo. Ia pra lancha assim, curtia, vivia, porque eu não vivi lá atrás. Mas eu não vivia isso sem pagar as minhas contas, sem pagar os meus funcionários, diferente do que a mídia tentou colocar. Eu fui impactada quando eu volto de Cancún, que foi minha primeira e única viagem internacional, já sem parar de me pagar, sem sequer ser notificada antes. Lembro. Suspendem meus leilões sem me avisar, então as pessoas acham que eu era aquela louca, maluca que estava vivendo e não estava pensando. Não, pelo contrário. Banquei pandemia, tive SEI que me obrigava a manter toda a minha estrutura na pandemia, enquanto os demais podiam entregar os lotes, e entregaram. Eu tenho ofício disso. Depois eles voltam como se nada tivesse acontecido, mas eu tive que manter estrutura, funcionário, todo o meu custo funcionando. E aí eles pegam uma história totalmente fora do contexto, que esse vereador bate em um dos caras envolvidos na máfia do reboque. Depois me pediram desculpa, depois afirmaram para mim até o valor que pagaram, em torno de 600 mil na época, para um repórter específico, que faz parte da equipe do RJ, criar essa ficção, que foi uma ficção que eles criaram, onde eles distorceram falando de tempo. Porque lá eles mostram quando eu tinha postado os vídeos, quando eu viajei, quando o Estado para de me pagar, quando o Estado causa o desequilíbrio econômico. Não fui eu que causei, foram eles que causaram. Só que eles fazem o contrário. Eles tentam isolar essa empresária de 22 anos, né, na época, essa mulher, essa mãe, me colocam num cenário como se eu fosse a devedora do Estado, devedora dos funcionários, da população. Funcionários esses que trabalham nessa empresa que assumiu o meu contrato. Isso está tudo comprovado nos autos. E aí vendi a imagem desse vereador que falava e a imagem da Priscila. E não era, momento nenhum, eu estava com ele porque ele era município, eu era Estado. E aí eles começam batendo na minha empresa, só que o Ibope não era empresa, era essa empresária. E a matéria é tão machista que se você não ouvir, não ler, eram fotos minhas na lancha, de biquíni, de maiô. Eram vídeos totalmente fora do conceito, porque eu viro em um deles e falo assim, porque eu não sou bandida, e eu não sou bandida. Não é porque eu sou preta, eu tenho que ser bandida. Eles pegam e colocam a dívida do Estado, mas calma aí. Você acha que isso endureceu a Priscila emocionalmente? Totalmente. Hoje você se acha mais... Totalmente. Hoje eu não me relaciono mais, eu tô falando profissionalmente, eu tô falando com amizades ou qualquer tipo de relacionamento na minha vida, sem analisar esse cenário, porque antes a pessoa me traía, eu dava o rosto, a cara a tapa 2, 3 vezes como Jesus Cristo, e eu entendi que não sou. As pessoas que eu dei a cara a tapa 2 vezes voltaram a errar comigo numa proporção maior. Pessoas que eu amei verdadeiramente, parei minha vida em diversas situações, só me usaram. Então, não que hoje isso não possa vir a acontecer, mas hoje eu acabei minimizando esses erros que eu mesma cometi comigo, porque quem sofreu pela ingratidão fui eu. A gente não faz nada esperando nada em troca, mas a gente espera no mínimo lealdade, então nem lealdade eu tive. E não posso também colocar todo mundo no mesmo cesto. Mas hoje eu amadureci muito, me doeu muito, eu não tinha proporção da Rainha do Reboque. Quando você assistiu a reportagem, qual foi o seu primeiro sentimento? Raiva, tristeza, medo? O que você sentiu quando você assistiu aquela reportagem do Fantástico, que foi a mais... Na verdade, não chegou a ser Fantástico, foi na RJ. Foi na RJ, tá. Mas para mim isso era algo muito grande, né? Porque eu não sabia o que vinha.
quando o repórter me manda mensagem dizendo que ia sair uma matéria minha, que eu falo, ok, vou passar para minha advogada, eu do lado da minha advogada eu li. Quando ela fala assim, doutor, não faz isso que você vai cometer a maior injustiça da sua vida. Ele fala, doutor, ela é sedutora. Ela já te seduziu? Olha o nível que um repórter, e eu vou representá-lo no compliance da Globo, sim. Eu não vou representar a Globo, outras emissoras, porque eu entendo que eles acabam sendo induzidos pela matéria que vende, aquilo ali estava vendendo, mas ele sim, ele vai responder em todas as esferas possíveis pelo crime que ele cometeu, sem me dar direito de defesa, como deveria. Falando em sedução, você já foi assediada? Inúmeras vezes. Isso sempre foi uma dificuldade minha, porque as pessoas confundem, né? Não entendem que a Priscila das redes sociais é uma, a Priscila mãe é outra, a Priscila empresária é outra, porque nós mulheres somos diversas. Inclusive o ex-presidente da LERJ, né, eu fiz vídeo sobre isso, porque ele falou, olha, renova o seu contrato. Só que você tem que dormir comigo, tem que sair comigo, eu quero que você seja minha amante. Eu falei, doutor, me desculpa, eu não quero saber se o senhor é deputado, se o senhor é presidente da LERJ, eu não estou aqui negociando o meu corpo. Estou aqui falando profissionalmente. Inclusive fiz o vídeo, marquei ele, marquei a esposa dele, marquei o partido. Porque se eu sair de um relacionamento onde eu fui traída e eu entendi essa dor do outro lado, como é que eu vou entrar num outro relacionamento fazendo a mesma coisa? Eu realmente não acredito, não estou falando só de mulher. Acho que qualquer ser humano que sai de um relacionamento chorando, ninguém vai entrar num relacionamento sorrindo. Acho que a conta uma hora chega. E o que mais te doeu, Priscila, nas acusações? Quando você viu tudo aquilo acontecendo, o que mais te doeu? Então, o acontecer em si, você já entra num gatilho que você nem se prepara, porque eu nunca fui de ficar olhando muito para trás. Eu sempre olhei para trás para me impulsionar para frente. Então, quando eu percebi as pessoas que eu amava sofrendo, porque enquanto era a Priscila, estava ótimo. Quando eu vejo meus filhos, minha filha, a minha mãe sendo protegida pela idade dela, mais de 90 anos, meus irmãos terem que proteger, das pessoas olharem atravessado, eu falei, calma aí. A minha família está pagando um preço pela Priscila. Isso está errado. Inclusive, seus filhos foram ameaçados também, né? Foram. Eu troquei meus filhos de escola, eu troquei minha filha de faculdade, onde eles tinham amizade, sendo que do nada tem que ir para o Espírito Santo, porque eu tinha dia e hora para morrer. Me deram dia, me deram horário, que eu não iria chegar na segunda-feira, eu em Angra com meus filhos, de falar assim, olha, vão te matar. Eu falei, vão me matar? Eu falei, tá bom. Não, mas é uma possibilidade de a gente resolver. Eu fui encontrar a pessoa em Casimiro de Abreu, e eu tive que parar ali, sem transparecer para meus filhos, equipe de segurança, acionar mais segurança, tira meus filhos daqui, leva para casa no domingo, vou permanecer na casa até segunda, porque o alvo seria eu, tendo que manter um equilíbrio onde não existia, com uma equipe também de segurança indo encontrar os caras que sabiam quem ia me matar, de onde veio a determinação, e era mais um dos blefs deles, mas enfim, eu não sabia o que era, deu só ligar para o meu ex-marido e falar assim, já comprei a passagem, Breno e Bernardo, tô indo para aí, sem muita explicação. E as crianças, numa semana de prova, eu tenho que ir para a escola e falar assim, por favor, eu tô sendo ameaçada, meus filhos não podem reprovar, remarca as provas, colocar meus filhos para estudar online, em cenários que era normal, então eu interrompi a adolescência dos meus filhos. Então isso me doía. E ver uma senhorinha de mais de 90 anos, que sempre foi séria, rígida, eu tendo que passar o mínimo para ela, e ela falar assim, não importa, ela não tinha nem dimensão. Minha família foi descobrir que eu fui ameaçada agora, há pouco tempo. Porque eu travei isso, porque eu não queria que eles sofressem com isso. E minha mãe falava assim, não tem que provar nada para ninguém. Eu falei, não mãe, eu vou provar minha inocência. Inocência do quê? Eu te criei, você é minha filha, você não tem que provar nada para ninguém porque eu te conheço. Então, e um dos episódios que mais me doeu, que você estava presente, quando eu trouxe toda a minha família para o Rio de Janeiro, não sei se você lembra, até um pouco antes, eu tinha feito uma cirurgia plástica, né, a gente estava ali na massagem, era um momento de terapia, porque a Ria sempre teve as mãos de fada, e aí, nesse dia a gente decidiu fazer a massagem na cama, né, e isso me marcou, porque depois a minha família tirou do contexto como se eu tivesse mentido, e eu falo de você de forma carinhosa, porque você me acompanha há anos, e eu estava fazendo tudo para agradar a minha família, né? Eu não achava justo eu estar vivendo Angra, dentista, lanche, a minha família não conhecer, e proporcionei para minha mãe, um final de semana maravilhoso, Cristo Redentor, a minha família. E mesmo eu toda cheia de ponto ali, e falei, Rê, me ajuda aqui, porque eu tenho que ir para Angra, vamos dar um jeito de reter. A Rê falou, não, eu vou lá, se for o caso, faço massagem, não foi? Porque eu não podia deixar, era o momento que eu consegui unir minha família. E uma sobrinha minha, né? Eu estava deitada na cama, a Rê fazendo a massagem, ela senta, faz carinho na minha cabeça e fala assim, não, pode falar a verdade pra gente aqui, porque, né, o meu cunhado queria que minha mãe nem viesse pra sua casa, porque ela queria que
minha mãe ficasse no hotel, porque ninguém tá entendendo esse dinheiro todo, essa vida que você tá tendo. Se você faz algo de errado, fala, a gente é família, a gente vai entender. E aquilo me destruiu, porque só eu sabia o que eu estava fazendo e passando pelos nossos princípios e caráter. Se isso surgiu dentro da minha família, com pessoas que me amavam, e você ouviu isso, porque eu fiquei assim, Ria, não tô acreditando nisso. Foi. Quanto mais as pessoas na rua. E aí, quando eu levo isso pra minha família, eu fui vista como errada. Porque a pessoa distorceu, disse que não falou nada disso, que eu tinha tirado isso do contexto. Eu falei, como não? Porque eu sei a dor que foi, eu fiquei mal por causa disso. E ali... Você acha que mulheres fortes são obrigadas a passar por essas situações caladas? Acho que esperam isso de mulheres fortes? Então, é aí que eu diria exatamente, eu paguei um preço por não ter sido o que esperavam que eu fosse. Porque para eles a mulher deve se calar, a mulher deve aceitar o lugar que colocarem você ali é onde você tem que ficar. E eu não aceitei. E eu entendo que mulheres fortes, elas têm que serem fortes em qualquer situação e circunstância da vida e pagar esse preço e ter voz. Não é só pagar o preço apenas. Eu vou me calar porque seria mais fácil. Eu, como rainha do reboque, me calo e ok, devolvo o contrato, ou eu viro amante, ou eu viro... Peraí, não é o lugar que eu escolhi pra mim. Então por que eu vou me calar se eu tô certa? Por que eu não vou lutar por justiça? Por que eu vou assumir um papel de errada se eu não errei? Mas você sabe que eram isso que eles estavam... É o que eles queriam. E o tempo todo eles usavam, mas você não para com as redes sociais. Você fala, você prova. Eu falei, por que eu não vou provar? Foi aí que tiraram as redes sociais. Porque era a sua voz. Exatamente. Especificamente, eu tinha ido num podcast, e aí, basicamente, né, eu ouvi de um ex-governador, que eu já tinha falado dele em outros podcasts, que ele meio que tirava da tangente. Porque quando me batem na mídia, eu vou para o Ministério Público, faço uma denúncia que eu sou ouvida como testemunha e denuncio a máfia do reboque em 2021. Isso começa a ter uma visibilidade com os deputados que estavam batendo na máfia do reboque, inclusive eu ajudei. Eles tinham a minha denúncia, eles tinham matérias, eu tenho conversa com eles no direct, eu tenho conversa no WhatsApp. E aí esses deputados que em tese estão batendo na máfia do reboque, que a única coisa que eles iriam fazer era me chamar para ser ouvida para falar a verdade do que aconteceu. Eles criam uma lei totalmente inconstitucional, que não faz sentido algum, e passam a ser donos do Detro, que era o órgão que eu batia, que eles batiam, e colocam assessores deles, assessores que eu conversava no WhatsApp, que eu confiava. Mais uma vez eu fui traída. Então, isso começa a sair do controle total, e eles entendem que eu estava batendo, e diferente do que a mídia tentou provar, eu venho nas minhas ações provando. Estado, está dizendo que eu devo 5 milhões? Apresente provas. E o Estado, nos autos, diz que não tem prova que eu devo 5. E aí, por um outro lado, eu entro com uma ação com o laudo pericial dizendo, Estado, você me deve 518 milhões de reais de serviços prestados e não pagos. Eu não estou falando de juros e multa. O Estado não consegue contestar e nem apresentar provas. Para aquela mulher que foi acusada de ser praticamente uma bandida, uma estelionatária, de leilões que disseram de 2 leilões que eu não realizei, onde eu tenho SEI que comprova, eu tenho mandado de segurança, eu tenho print do Detro com a autorização do leilão e exclusão. E aí esse ex-governador, não sei se você quer que fale o nome ou não, que é o Witson, né, que assim, humanamente para mim é um ser desprezível, ainda mais ter sido juiz, advogado. Ele tentava desconversar, e em um dos podcasts ele vira para mim e fala assim, se essa senhora é contra, nervoso, né, eu sei que tiraram do contexto, que ela leve para o MP. Eu levei para o MP, inclusive o nome dele, esse foi um dos que está na minha denúncia do Ministério Público. Entre o Cláudio Castro, entre o Bacelar, que são pessoas que agora todo mundo está vendo a verdade, mas antes era eu sozinha lutando contra esses caras, contra delegados de grande repercussão no Estado. E aí ele fala isso, e ele vai no podcast, e aí perguntam ele assim, mas essa senhora te processou no Ministério Público, eu li. Ele, não, mas não foi na minha gestão. Não, foi na sua gestão, sim. Aí ele começa a desconversar, essa pessoa vira para ele e fala assim, né, foi um político, vira para ele e fala assim, mas ele estava na questão de repórter, né? Mas o que o senhor me diz sobre uma denúncia tão grave que essa senhora fez em 2021 e até hoje não teve algo concreto? Ela denuncia uma grande organização criminosa dentro do órgão, denuncia tudo isso, e aí esse senhor vira e fala assim, olha, é a realidade. Quem direciona o Ministério Público somos nós que estamos no governo. Aquilo me deu uma revolta tão grande, porque assim, ok que o cara é governador, mas eu sou uma pessoa de bem que estou lutando pelos meus direitos, estou dando a minha vida no Ministério Público, eu estou levando fatos concretos e reais, sou uma testemunha viva, diferente da Marielle que não teve condições de provar, e ele me fala que quem manda é quem está no governo, quer dizer, e que ele foi traído, mas aí ele confirma que o que eu disse na denúncia, que foi o tal deputado que me assediou,
que pediu a presidência do órgão. E ele cedeu. Então, tudo aquilo que eu vinha provando, isso confirma. Eu falo assim, como assim? Aí eu marco o Ministério Público, eu marco Polícia Federal, eu marco o DETRO, eu marco o Governo do Estado, eu marco a Polícia Civil, pego o vídeo dele e falo, como é que é isso? Como é que esse senhor que foi juiz, não é um cara leigo, para não dizer que não sabe o que está falando, um cara que estudou, segundo ele, sobre esse tipo de crime, foi um governador afastado, né, sofreu impeachment, diz que vocês, Ministério Público, apoiam que quem manda são eles, então peraí, se eu estou denunciando o Bacelar, se eu estou denunciando o Cláudio, eu entrei com ação de improbidade contra 14 pessoas. Se eles influenciam o Ministério Público, quem está por mim? Quem briga por mim? Isso foi de sexta para sábado à noite, eu acho que esse podcast foi numa sexta-feira, tenho quase certeza. Minha conta normal, venho para o centro do Rio, para poder, gravei alguns stories, nada demais, minha conta caiu. Só que caiu, eu não perdi o acesso à minha conta. Eu tenho acesso à minha conta normal. Minha conta só não é vista no Brasil. Qualquer país fora do Brasil, eles tiraram minha conta, e isso na segunda, na quarta-feira houve a prisão do Bacelar. Eu não tenho medidas judiciais que suspendam, eu entrei com uma ação contra o Instagram que eu venci, eles estão pagando multa diária, a gente tivemos que abrir um outro processo, porque eles botam o link da minha conta analisando fora do Brasil, e fora do Brasil minha conta tá normal, não, mas minha conta foi suspensa apenas no Brasil. Só que no então Brasil... não acredito muito em coincidências, foi logo depois que eu bati, que eu denunciei, e postei ainda que o Ministério Público, Polícia Federal tinham visto meus stories. Minha conta caiu, tô indo na justiça aí, e como é que também. A Priscila se reergueu depois de tudo isso? Então, eu acho que, assim, eu talvez não acreditasse tanto, né, que quanto Deus, ele molda, independente de religião, tá, gente? Eu falo porque eu venho da base católica, mas eu também fui do candomblé, fui pra igreja evangélica, eu acho que as pessoas... E a minha fé, independente de religião de ninguém, a minha fé, Deus é acima de tudo e todos, não existe nem religião, nem ser humano nenhum que tenha competência para sequer chegar aos pés de Deus. Então, algo que eu nunca perdi em toda essa fase da minha vida foi minha fé. E aí, quando você acha que as coisas ainda não podem piorar, porque eu queria provar minha inocência, eu queria tudo isso, eu já estava meio que em depressão, ansiedade, que era um quadro que eu não enxergava que isso era normal, eu recebo uma ligação que minha mãe teve 3 AVC seguidos, estava indo para o hospital. No momento que eu achei que eu estava curada. Curada, assim, passei dessa fase, vou para a fase nova. E aí eu falo assim, Deus, o que eu falto aprender mais? Por que de traições, decepções? Eu já passei por tudo isso. Eu não sabia o que era perder a minha mãe. Porque meu pai perdi com 17, quando eu perco a minha mãe, porque todo mundo que tem família sabe que quando tudo no mundo pode te apontar, pode ser ruim, você tem para onde correr. Você tem aquele colo, você tem aquela casa, é sua mãe. E a sua mãe não tá ali para te crucificar, ela tá ali para te apoiar, para te direcionar. E minha mãe era tudo na minha vida. Até antes dos meus filhos. Sempre foi. E aí quando eu entendo esse risco, que só o tempo de eu fazer a mala e ir para o Espírito Santo, eu fiquei 7 dias na UTI com a minha mãe, entrei com liminar, porque eu não estava entendendo que era paliativo. Eu vi minha mãe morrendo. Eu fiz questão de dar um enterro digno para minha mãe, a promessa que minha mãe tinha medo de ficar sozinha no hospital. Então eu ficava com ela o tempo inteiro, mas minha mãe não me via chorar porque ela não permitia. E eu percebo quando a minha mãe para, aciono os enfermeiros, falo, minha mãe faleceu, é onde confirma o óbito. Mas eu preservei ela durante o banho, durante o cuidado, durante dela ter esse transporte para a funerária. Eu escolhi estar ali, eu falei, eu tenho que aguentar essa dor porque é o que minha mãe merece. Então eu ajudei a vestir minha mãe, eu maquiei minha mãe, eu escolhi as flores, eu escolhi o salmo, eu fiz tudo que minha mãe merecia. E agilizei para não cair no Dia das Mães, porque ano passado foi dia 10, esse ano foi dia 11, foi ruim para mim. Mas eu falei, minha mãe teve dignidade e não ficou sozinha, até o momento que ela chega para mim ao cemitério, eu falo, agora está com o papai e com os meninos, né, porque já tinham perdido 2 filhos. E essa eu diria que foi a maior dor da minha vida, foi a maior decepção da minha vida, ali foi o meu fundo do poço de verdade. Você acha que a Priscila ainda não se levantou totalmente? Não, ainda não. Eu acho que a gente não tem como mudar tudo da noite para o dia. Se a gente tenta mudar, a gente sofre com ansiedade, a gente sofre com depressão. Eu aprendi a entender o que é prioridade hoje. Eu acho que você ainda está em alerta. Estou em alerta. E eu estou curando cada ferida de uma vez. Hoje eu não estou sangrando como antes. Sim. Mas eu não diria que todas as minhas cicatrizes estão totalmente secas. Sabe? Então, você está 100%? Não. Hoje eu estou recomeçando, hoje eu estou vendo outras áreas que eu quero vir.
para a área da beleza, dando um spoiler. Na minha área também, que eu trabalho há mais de 20 anos, em outras proporções, em breve, se Deus quiser, isso será de conhecimento de todos. Mas eu entendi. Eu resolvi isolar meu lado emocional, de blindagem, de amizade, de relacionamento, focar no meu lado profissional, para voltar com a minha vida, com os meus sonhos, e gradativamente eu estou abrindo um pouquinho de brecha para esse outro lado. E hoje, qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho hoje é me realizar profissionalmente, ver meus filhos, né? Hoje a Brenda e o Bernardo fazem faculdade que eles sempre sonharam em fazer. Hoje eu não tenho mais a dona Jerônima comigo aqui, mas eu sei que ela e meu pai estão me acompanhando e sei aonde eles sempre sonharam comigo. Eu sempre ouvi você falar com muito carinho da sua mãe. Muito, Imagino muito. que essa perda tenha mexido muito com você. Muito, assim, eu perdi meu chão literalmente. Eu falo que dor maior não existe. E olha que eu passei por muito Porque todo tipo mundo de dor. acha que a sua maior queda foi quando começaram a bater na rainha do reboque. Não. Tanto que, Que na nem verdade, se compara, né? Não se compara. Tanto que, assim, me perguntaram, né? Mas você não se sente diminuída de ser chamada a rainha do reboque? Eu falei, não. Pelo contrário, né? Eu me sinto lisonjeada, porque ser chamada de rainha, porque eu tenho condições de carregar o peso da coroa. E as pessoas não têm deu uma dimensão. Coroa, né? Me deram a coroa. E tá bom que embarcou. E eu gostei. Porque, na verdade, as pessoas não têm dimensão do que é você carregar um peso de uma coroa. Você tem que estar pronta o tempo todo para tudo. Mas você não está pronta para a perca de uma mãe. Então eu diria que o meu fundo do poço não foi ser chamado de rainha do reboque. Ok, que estavam mudando a minha imagem, sofri, mas eu sabia da minha inocência. Agora, a deslealdade me doeu muito. A ingratidão me doeu muito. E aí, quando eu perco a minha mãe, eu falo, não tem mais para onde voltar. E agora, abrindo o Bernardo, só tem a mim. Eu lembro que a sua casa era sempre cheia. Sempre tinha amigos, tinha... Como está hoje? Totalmente vazia. Hoje, eu tenho um amigo que vai na minha casa. Que é o Kaique, que você conhece de anos. Outra coisa também que ninguém falou, né, são as ações da Priscila Santos, né? Muitas, que sempre fiz. Não... Todas as ações sociais que a Priscila Santos fez, isso nunca foi dito, né? Nunca foi dito. E não era algo que eu fazia questão de trazer, porque eu fazia de coração. Acho que você não mostrava, né? Não, muito pouco. Acho que você botou pouca coisa no Instagram, né? Político, mas eu ajudava. Mais de 250 cestas básicas por mês eu distribuía no estado do Rio de Janeiro. Tô perguntando isso porque eu via, né? Você via. Eu estava lá. Chegava lá em casa e não era cestas básicas comum, básico. Era inclusive, vale ressaltar que a única casa que eu chegava e perguntava assim, você já almoçou? Era. Toda vez que eu chegava lá, ela perguntava, você já almoçou? Eu, não precisa. Ela, não, almoça. Até que uma vez eu tive que ceder, né? Sim. Já eram 3 horas da tarde. Eu falei, não almocei, mas eu atendo você, daqui a pouco eu vou embora e eu paro pra almoçar. Não, você não vai me atender enquanto você não almoçar. Aí me colocava pra almoçar. É porque eu sempre tive esse lado acolhedor. Eu sempre gostei de receber na minha casa. Então, eu sempre gostei da mesa posta, sempre amei o café da manhã, sempre gostei do almoço, do café da tarde, do jantar. É um outro lado que as pessoas não têm noção. Não conhecem. Não conhecem. E o lado meu social era algo porque eu sempre fui tão grata de onde eu vim. Então, eu ajudava, independente dos meninos na rua, das meninas na rua, famílias, seguidores que eu não sabia nem de onde era, que me pediu ajuda. Eu já cheguei na sua casa, tinha um mutirão de pessoas trabalhando, fazendo Isso aí quentinha. Foi na pandemia, que eu distribuía 500 quentinhas toda quinta-feira, porque eu saía, né, nessa época pra balada. E eu falei assim, peraí, eu tô jogando dinheiro fora à noite e pessoas na rua que estão morrendo de pandemia, porque as pessoas estão preocupadas com as que estão no hospital e não estão preocupadas com quem tá na rua. E aí eu mobilizo os cozinheiros da minha casa, contrato os cozinheiros extra, equipe minha de segurança, funcionários. E aí eu começo a fazer 500 quentinhas toda quinta, que eu troco meio que a balada por isso. E aí separava o grupo dos homens e das mulheres, né? Os homens preparavam os kits, que era álcool em gel, máscara, um guaravita, uma água, e tínhamos outro kit, que aí vinha a quentinha, né? E a gente fazia, era comida que eu comia na minha casa com os meus filhos, era o mesmo arroz. Você sabe que na minha casa nunca teve diferença disso. E aí eu tinha um outro kit, que eu tinha fralda, que eu tinha absorvente, porque eu chegava na rua e não sabia o que encontrava. Levava cobertores para essas pessoas, então na chuva, a forma que era minha filha, que era a maioria, meu filho que era menor ficava em casa, mas era a madrugada inteira, eu chegava em casa 3 da manhã, né, eu fazia o trajeto Priscila, até o final do centro. Uma palavra para definir Priscila Santos. Eu acho que seria perseverança. E uma palavra para definir rainha do reboque. Rainha do reboque, olha que você me deixou agora, né?
Eu acho que a rainha do reboque, uma palavra, eu acho que é justiça. Eu acho que justiça define a rainha do reboque. Porque a rainha do reboque, ela foi construída em cima de justiça. De tudo que foi criado e feito contra a Priscila Santos. Então ela cresce e ganha força a partir do momento que ela mostra o seu direito, que ela mostra a sua força e que ela faz justiça não apenas a mim, aos demais e ao meu nome, e outras mulheres e outras pessoas que também precisam e necessitam serem respeitadas e aceitas, né, pelo que são. Me fala emocionalmente, como é que você está hoje? Como é que você definiria a sua vida emocional? Emocional, né? O seu emocional. Então, hoje eu diria que bem. Mas nessa fase da minha mãe, eu cheguei a tomar 9 remédios controlados por dia. Eu tinha um remédio para dormir, eu tinha um remédio para manter acordado, eu tinha um remédio de ansiedade, eu tinha um remédio de depressão, eu tinha um remédio de crise do pânico, eu tive tudo ao mesmo tempo. Então eu entrei Foi uma no mundo, sucessão, né, de acontecimentos. Eu entrei num colapso emocional muito grande porque eu vim durante 4 anos só tomando porrada. E eram porradas e percas emocionais e mataram animais meus de estimação e envenenaram meus peixes. E, pouca coisa. Não, pra mim, você conhecia minha casa, era tudo. Sim. Eu amava acordar e estar ali com meus peixes, com gato, cachorro que eu tinha adotado ou não. Eles foram tentando acabar com a Priscila emocionalmente. Na verdade, foram tentativas de destruir o seu emocional para ver se você iria, em algum momento, ceder. Ceder, e eu não cedi. Aí, com a minha mãe, eu perco o chão. E aí, emocionalmente, eu fiquei destruída. Até que eu entendi que eu tinha que sair do cenário que estava ainda me adoecendo. Sim. E eu começo a cortar, parar de seguir pessoas, parar de falar com pessoas. Eu começo a limpar e sempre ter expectativa em pessoas que... Você começou a criar uma bolha para você entrar e guardar o seu emocional. Até aquelas amizades que, no fundo, eu sabia que não eram meus amigos verdadeiros, porque não tem como a pessoa andar com você, dizer que te ama, e virar amigo e andar com pessoas que te prejudicaram ou te traíram. Ou que falam de você pelas costas. Comecei a cortar todo mundo. E eu começo a me recompor emocionalmente. Porque eu começo a evitar que chegue sofrimento até mim. Então eu começo a isolar. Não quero mais isso. Não quero mais assim. Não quero pessoas na minha casa assim. Não estou dizendo que eu não vá receber. Não vai dizendo que eu vou aumentar meu nível de amizades. Não é isso. Para eu me reerguer emocionalmente, eu tive que simplesmente entender e rabiscar mesmo. Hoje, o que me deixa mal? Hoje, isso o que me causa ansiedade? O que me faz sofrer? Você realmente listar. Listar. Eu falo que isso você precisa de... uma série de situações, né? Você precisa de ajuda médica. Sim. Eu acho que a pessoa tem que entender, ninguém aqui consegue sobreviver sozinho ao caos. Sim. Você precisa de ajuda médica, você precisa se entender. Você precisa de terapia, porque eu acho que a terapia faz você enxergar. Você precisa de fé. Você precisa de cuidar do seu físico. Então, é onde eu coloquei numa linha de prioridade. O que é prioridade? O que eu consigo emocionalmente fazer e fisicamente o que eu não consigo? Eu não tinha condições naquela época de achar que eu iria pra academia, mudar a minha rotina, que eu tava com a cabeça boa para aquilo. Não tava. Sim. Então, eu tinha que me blindar emocionalmente para poder avançar os sinais. Então, eu começo a colocar o que me causava mais dor com o que menos me causava. Você foi colocando limites em tudo, né? Em tudo. Hoje, eu diria que hoje... Vai limitando a entrada de pessoas, vai limitando o quanto essa pessoa que já entrou pode fazer ali dentro. Ou não, e até onde eu vá permitir. Exatamente. Porque antes eu tinha a vida aberta, né? Sim. Todo mundo entra e eu entendi que as pessoas entravam e faziam bagunça na minha vida. Ninguém estava preocupado com o que eu sentia. E aí eu comecei a impor. E a pior bagunça é bagunça emocional. Né? Não existe. De todas as dores. Você pode perder dinheiro, você pode... A bagunça emocional é algo que, assim... E isso me fez me deixar mais dura, assim. Mais sábia. Não vou dizer só mais dura. Entendi que eu também tinha que passar por esse processo, tá? Eu não estou crucificando as pessoas que fizeram parte da minha vida naquele momento. Mas eu errei comigo mesma. Mas errei por não saber das consequências e paguei o preço. Porque a gente tem que entender que todos os atos nossos têm consequências. Tudo que a gente planta, a gente literalmente colhe. De forma favorável ou não. De forma intencional ou não. E aí é onde você deve pensar no que você está terceirizando o seu para os outros. O amor, o carinho, o afeto. E não vale a pena você terceirizar para ninguém algo que só compete a você sentir e saber. É verdade. No final das contas, a gente precisa de nós mesmos. Né? E a gente fala tanto, quem ama, cuida. E por que a gente não se cuida? É isso. E aí falta amor próprio, né? E na ausência desse amor próprio, como é que você lida com tudo ao seu redor? Sim. Porque problema, tudo bem que os seus problemas foram num nível... de todas as áreas, né? Mas todo mundo tem problema, né? E como é que a gente lida com os nossos problemas e desafios? Sim. É nos amando, é nos cuidando. Exatamente. Porque eles vão vir de qualquer forma, a gente não pode impedi-los de vir. O problema é como eles te encontram.
E aí eles podem te encontrar vulneráveis demais. Exatamente. Né? E aí que as pessoas às vezes podem falar assim, mas espera aí, Priscila, você é aquela mulher forte do Instagram, segura, com autoestima. Essa Priscila continua, gente. Só que por algum momento eu deixei ela adormecer, porque essa Priscila que tinha uma vida em tese de perfeição, eu tava cheia de pessoas que eu achava que me amavam, que era a minha base. Então, e a questão não é essa Priscila não existir. A questão é que ela foi ferida. exatamente. Ela ainda existe, só que e agora... eu, por carência, e digo isso com tranquilidade, por uma carência afetiva minha, por falta de família aqui, por falta de amigos de infância, eu enxerguei situações e relações que não eram verdadeiras. Foi aceitando qualquer abraço. Eu fui aceitando. E aí quando eu entendi que tudo aquilo que eu construí de sentimentos e de apoio emocional não existia, foi um baque. Imagina. Então, assim... E para se levantar é sozinha, né? Sozinha. É você e sua fé. Eu não vou falar pai e mãe porque eu não tenho aqui, então eu não tive esse apoio. Mas era eu e Deus, joelho no chão, quarto escuro, propósitos, promessas a mim mesma, entendimento comigo mesma. E quando você entende que está sozinha aqui, automaticamente você se aproxima de Deus. Automático. Porque você... E agora? Quem? Quem tá aqui comigo? Quem vai me ajudar? Sim. E aí a gente se aproxima dele. Agora, a gente só não pode se afastar depois. É isso. Né? Porque a gente precisa se aproximar dele, entender que ele é um amigo para todos os momentos. Ele é o único que não vai embora, mas a gente também não pode ir embora. Sim, eu cometi um erro. Por eu ter vindo da base católica, né, com o meu divórcio, a igreja católica passa a não aceitar, e aí eu fico nessa questão do mundo. Eu sempre entendi o que era Deus, mas eu percebi que, diferente de antes, tinha dia que eu passava 2, 3 dias sem sequer acordar e agradecer a Deus por estar viva. Porque era tão automático, acorda, trabalha, vai, grava. Tá dando tudo certo, né? Peraí. Só que quando você tá no deserto, eu passei durante 4 anos no deserto, você começa a agradecer a Deus o tempo inteiro. Não é só quando acorda, quando vai dormir, qualquer coisa. É por estar aqui. E aí você entende que ele sempre esteve ali, né? Sempre. E aí você começa a analisar, você entende que ele sempre te deu sinais. Só que às vezes a gente, no impulso, no automático, a gente quer as coisas do nosso jeito e não é do nosso jeito. Eu falo pra vocês de coração, assim, Deus, ele prepara algo nas nossas vidas muito maior do que a gente possa esperar e imaginar. Sem dúvida. Então o que a gente pede, eu falo porque eu cheguei até aqui, eu pedi muito menos a Deus. E no final a gente não merece nada, né? Não. E ele continua ali. E ele continua. E aí você olha e fala assim, nossa Deus, mas eu tô onde num lugar que eu nunca imaginei. Aí Deus vem e fala assim, calma, você não tá ainda nem na metade onde eu quero te colocar. E Deus começa a mover pessoas, lugares, te moldar. O verdadeiro jarro. A gente começa literalmente a ser moldado. Então, mas eu tô quebrada, eu tô um pouco torta. Deus, ele começa novamente a moldar aquele barro de uma forma agora mais específica, deixando você de forma mais robusta, de uma forma mais apresentável, não aquele caquinho de vidro, sabe? Então eu entendo que Deus é o único que tem esse poder. Com certeza. E eu acho que o mais importante de tudo isso, apesar das dores, né, são as lições que a gente... A questão não é o quanto você está certo ou o quanto você está errada. Eu acho que a questão é a gente aproveitar a oportunidade de ter visto tudo aquilo ali e aprender, sair com uma grande lição e tomar essa lição para a vida toda. Sim. E aí hoje acredito que hoje você tenha outra cabeça, outra maturidade, até para conversar com a Brenda, com o Bernardo, dizer, olha, o mundo lá fora não é brincadeira, não é fácil. Não né? E a gente acaba criando essa estrutura para chegar para os nossos filhos, para qualquer outra pessoa e passar também adiante. Eu acho que a gente tem que passar isso adiante, né? É o que eu pretendo, voltar até trazendo essas experiências minhas, pós tudo isso, porque acho que a gente está aqui para um ajudar o outro nessa vida, né? E eu ouvi uma vez de uma pessoa, falou assim, você está cometendo um erro. Não ache você que o Rio de Janeiro é o Espírito Santo. Rio de Janeiro é selva. E eu entendi que em selva não tem um menor ou maior. As pessoas não estão preocupadas, elas estão ali simplesmente no ecossistema delas para te engolir. Exatamente. Entende? Então é uma questão que isso é real. E ainda bem que a gente tem, né? A misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs, dando a oportunidade de fazer diferente. De fazer diferente, de recomeçar todos os dias. Todos os dias. Com os erros, com defeitos e hoje eu não consigo dormir um dia sequer sem fazer minha oração, enquanto durante um tempo eu não fazia.
Ah, Isso na é hora que ótimo. der eu faço. Não, peraí, deixa eu tomar banho aqui, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não, hoje eu converso com Deus o tempo inteiro. É muito importante, essa conexão com Deus é o Muito. que nos leva, né, a nos mantermos de pé Sim. o tempo inteiro, O em tempo qualquer ocasião, em qualquer situação. E principalmente, né, minha vida só voltou pro trilho quando eu literalmente entendi, confiei e entreguei minha vida 100% para Deus. É isso. Para Ele fazer o que Ele quiser. Falei, olha, realmente, Deus, eu sou... É a única forma de dar certo. Não tem outra forma. Não tem outro segredo, não tem. Eu não tô... Agora, nós vamos para o nosso último ato, que é o momento. Momentos são melhores do que coisas. Priscila, esse é o último momento do nosso voejar. É o ato, momentos são melhores do que coisas. E para isso, vou chamar Alfredo. Traga pra gente, Alfredo, nosso espumante. Ai, meu Deus, gente. Esse é chique, né? 0 álcool. Zero álcool, que não é a hora disso, né? Não é hora, né? Priscila? Nem podemos. Eita, não tem problema. Pronto. E agora eu quero que você me diga, qual foi o momento da sua história que você entendeu que momentos são melhores do que coisa? Nossa, o momento em que você sente falta dos pequenos detalhes, não importa onde você esteja, o nível onde você está, na verdade, onde você tem memórias afetivas. Eu acho que é o que é mais importante, independente da circunstância. Aí É você o que- entendeu que os momentos são melhores do que São coisa. melhores do que coisas, sem dúvida alguma. Então, qual momento nós vamos brindar? Ao seu momento, ao nosso momento, Ao novo momento de Priscila. ao novo momento. Uma xícara de chá e mulheres reais